Você já teve ou tem medo? Do que e de quem você tem medo? De um parente? De perder um ente querido? De ser assaltado enquanto estiver em casa? De viajar de avião? De perder o emprego? De ser abandonado por seu namorado ou sua namorada? De não ser amado? Da escuridão? Da morte? De sofrer? Da velhice? Do fracasso? Então esse programa é para você. O seu programa Detox Emocional está iniciando. Bem-vindo ao seu programa Detox Emocional, o programa que ajuda você a eliminar as emoções tóxicas que sabotam a sua felicidade. Mais um programa com você. No programa de hoje iremos falar sobre o medo. Certamente, quando éramos crianças, todos tivemos medo de algo ou de alguém em especial. Faz sentido para você? Mas isso é normal. Com o passar dos anos, alguns desses medos desapareceram. Porém, outros medos não desapareceram, ou pior ainda, cresceram. Por isso, é hora de reconhecer os nossos medos, enfrentá-los e curar a nossa autoestima. Experimentarmos o medo é algo normal, é um bom sinal de proteção. No entanto, quando esse sentimento é dirigido a algum objeto que nos produz um medo infundado, então se transforma em tóxico, irracional, persistente e paralisante. Nesse mesmo momento, começa a ser pernicioso e é preciso controlá-lo. Porque o medo que não for vencido pode durar toda a vida. Faz sentido para você? Mas o que é o medo? Poderíamos definir o medo como a angústia que sentimos perante a percepção de uma ameaça no tempo presente. Levando em conta que uma ameaça se converte em tal quando não contamos com os recursos necessários para resolver o problema. Por exemplo, dirigir a 300 km por hora pode ser aterrorizante para a maioria de nós, porém não é assim para um corredor de Fórmula 1. O medo funciona como um círculo, dando voltas em si mesmo. Falamos em um círculo vicioso porque o medo se alimenta de si mesmo. Conhecer o círculo do medo vai lhe dar os recursos necessários para enfrentá-lo de maneira correta e assim poder ajudar a quem sofre com isso. Ao descobrirmos progressivamente a origem dos nossos medos e trabalharmos neles, estaremos prontos para superá-los. As fases nas quais o medo se retroalimenta são 4. Está pronto para conhecê-las? Então vamos lá. Primeira fase, imaginação desequilibrada. Perante determinada situação, o circuito do medo se ativa por meio de uma grande imaginação, uma imaginação desequilibrada e exagerada. Tudo começa quando damos rédea à nossa mente. Ao imaginarmos o pior, começamos a percorrer todas as fases do medo. Alguns chamaram isso do síndrome do juízo final. É quando, diante de qualquer situação, pensamos que vai acontecer o pior. Algo catastrófico vai acontecer. Faz sentido para você? Por exemplo, para uma pessoa que nunca falou em público, o simples fato de pensar no que precisa fazer imediatamente ativará em sua mente centenas de frases e vozes que farão desse momento uma situação traumática. A pessoa imaginará muitas coisas que falará para si mesma. Vão rir de mim. Eu vou ficar sem voz. O que vai acontecer se eu esquecer o que tenho que dizer? E se der um branco? E se a plateia ficar entediada? Quando diante de uma situação imaginamos exageradamente o pior, teremos entrado no circuito do medo. Vamos ver agora a segunda fase desse círculo vicioso, que é o medo propriamente dito. A imaginação desequilibrada ativa, engatilha o medo. E nessa altura,
o medo já disparou e começou a crescer. Ou seja, no começo pensamos, se eu falar em público, vou esquecer. Que vergonha! Esses pensamentos recém-elaborados já causaram medo. E esse medo começará a se retroalimentar novamente. Nessa posição, você não pensa somente em que vergonha, mas também em, eu acho que vão rir de mim, vão tirar um sarro de mim, eu vou fazer um papel ridículo, todo mundo do auditório vai rir de mim e ninguém vai me ouvir. Nessa altura, o medo começará a ativar mais intensamente a percepção negativa da realidade e começará a distorcê-la. Seu corpo também vai sentir o medo, fazendo com que você fique estabanado, sua voz fique esganiçada e você fique nervoso, que sua testa e as suas mãos suem e o seu coração acelere. E todos esses sintomas que você começar a sentir, todas essas respostas do corpo farão com que efetivamente aconteça o que no começo você pensou que aconteceria. Faz sentido para você? Tendemos a não correr riscos porque temos medo do desconhecido. Porém, na realidade, o medo do desconhecido é o medo de perder o conhecido. Vamos na terceira fase. O medo paralisa ou acelera. Mas como é que o medo nos paralisa? Continuando com o nosso exemplo, uma pessoa que sente medo de falar em público, quando enfrentar a situação, começará a imaginar o pior, sentirá muito medo e esse medo crescerá a tal ponto que bloqueará seu corpo. Então, na hora em que precisar ministrar a palestra, o mais provável é que fique mesmo sem voz. Mas como o medo pode nos acelerar? O medo faz com que você se mexa na direção oposta àquela que convém ir. Vou lhe dar um exemplo. O leão e a sua presa. Por que o leão ruge? O leão ruge para gerar duas reações na vítima. A primeira, paralisá-la para depois comê-la. Ou a segunda, pode obrigá-la a fugir na direção oposta para onde estarão as leoas esperando para comê-la. O medo sempre nos obriga a irmos para o lugar errado. Isso nos lembra que quando temos medo fazemos bobagens, não é verdade? Por exemplo, pessoas que têm medo da noite, o que elas fazem? Cobrem-se com o lençol como se ele fosse blindado. Quantas vezes você olhou para baixo da cama? Para quê? E se houvesse alguém embaixo da cama, o que você faria? Não sabe, mas olha do mesmo jeito. Quantas vezes você foi até o guarda-roupa para ver se tinha alguém escondido lá? Suas roupas não cabem no guarda-roupa, mas você pensa que pode ter alguém escondido lá. São coisas ridículas, né? Porém, nesses momentos, o medo nos controla. É ou não é verdade? Alguma vez você fez isso? Eu já fiz alguma dessas coisas, acredite. Deixa eu te abrir o meu coração. Posso? Até os meus 18 anos, eu não tinha apenas medo, mas terror da escuridão. Eu me lembro que a última vez que eu senti o medo de uma maneira tão intensa, eu invadi a cama do meu irmão. Nesse tempo eu estava quase que terminando a escola. Isso mesmo. Mas depois eu venci o medo. E daqui a pouco eu vou lhe dar dicas práticas para você vencê-lo também. Mas antes disso, vamos na quarta fase, que é denominada como a fase da lembrança traumática. A imaginação fértil traz medo. O medo nos paralisa ou nos acelera. E essa emoção fica gravada em nossa mente, formando o que chamamos de lembrança traumática. Quando você enfrentar uma situação similar, a primeira lembrança que terá será de freio ou aceleração. Por isso diz a frase tão popular: a primeira impressão é a que fica. Se seu medo, que foi originado por ter feito um mau negócio perante uma nova oportunidade, você vai lembrar traumaticamente do que aconteceu e algo vai se ativar. Seus pensamentos serão mais ou menos assim: e se eu for enganado mais uma vez? A última vez eu me dei mal. É preciso ter cuidado. Eu não sei. Acho que dessa vez
eu não vou fazer os negócios, não vão me pegar. Se você teve problemas em uma relação amorosa, provavelmente essa má experiência será a lembrança traumática que virá à sua mente quando quiser aproximar de alguém do sexo oposto. A única coisa que esses medos conseguem é fazer com que você perca de vista tudo o que há de novo, melhores pessoas, negócios e oportunidades que estão por vir. O medo cega a nossa mente e o nosso entendimento. Por isso devemos atacá-lo por todos os lados. O medo de perder o que temos se apresenta porque temos a ilusão de que temos o que temos. Você tem o poder dentro de si para frear o círculo do medo, que é tão pernicioso para a sua vida. Use a sua imaginação de maneira positiva para visualizar aquelas coisas que quer conseguir na vida. Faça dela uma aliada e não uma inimiga, que vai acabar transformando-o em um escravo do medo. Não alimente seus medos com pensamentos imaginários que o paralisam e o estancam. Ao contrário, alimente-se de pensamentos sadios, positivos, de esperança, de alegria. Desfaça-se de toda lembrança má do passado e decida viver de tal maneira no presente que seja capaz de criar boas lembranças para o futuro. Você será e atuará de acordo com seus pensamentos. Lembre-se que nós acabamos nos convertendo em aquilo que pensamos na maior parte do tempo. Nós somos o que pensamos. E isso é muito importante. Portanto, escolha pensar em si mesmo como uma pessoa livre de todo medo. Eu vou falar de alguns sintomas do medo que ocorrem e que nós costumamos reagir por meio de algumas atitudes. Tais atitudes como lembrar com detalhes e coisas muito específicas são os medos que irão falar para você, ou que irão trazer à memória. Eu me lembro de quando meu avô me batia, porque eu destruía todas as plantas de minha avó no quintal. E ele me dizia, e eu respondia. Apagar ou bloquear o momento traumático é uma outra característica. Isso significa fazer uma tentativa de eliminar completamente os sentimentos. Pessoas que isolam o sentimento da lembrança, como por exemplo, então desceram 3 homens, me apontaram a arma, me estupraram, depois fiz o BO na delegacia. Observamos com espanto como contam isso sem sentimentos. Você pode ficar chocado, porém quem contou faz isso friamente porque essa pessoa machucada está usando um mecanismo psicológico que se chama dissociação, pelo qual a pessoa tira a emoção e ao mesmo tempo a reprime. Outra atitude, elaborar imagens repetitivas. A pessoa volta a ver e sentir essa experiência traumática que teve. Alguns chamam de flashback. Há pessoas que, de repente, andando pela rua, veem as imagens do estupro, do sequestro, do roubo, do abandono e da humilhação. A pessoa vê, de repente, a imagem ou a cena na qual volta a experimentar essa dor traumática. A pessoa vive com medos extremos, medo de que tudo volte a se repetir. Então, qualquer coisa pode se associar com a experiência traumática. Uma dor, uma pessoa, um lugar, uma hora, uma data. E isso imediatamente dispara por associação essa experiência traumática do passado. Outra atitude, vivenciar sentimentos de hipervigilância. Por exemplo, quando você é assaltado, depois do fato, não acontece de ficar olhando para todo mundo. Começa a ser hipervigilante. Isso se observa em pessoas que, quando estão falando conosco, olham para os lados continuamente, porque o fato vivido as obriga a permanecer em um estado de paranoia e de perseguição permanente. Outra atitude, prever um futuro escuro. Há pessoas que veem vulnerabilidade em tudo. Se aconteceu isso comigo, o que vai acontecer depois? E quando esse pensamento se instala, a pessoa sentirá que as suas defesas caíram e ficará em um estado no qual se sentirá indefesa,
com baixa autoestima e grande solidão. Serão essas lembranças que agora governarão sua mente. O futuro é pessimista porque tudo pode voltar a acontecer. Todas essas situações geram grandes doses de emoções tóxicas nas pessoas. Medos, culpas, inseguranças que muitas vezes preferimos esconder em vez de enfrentá-las e revertê-las. Outra atitude, as fobias. Tal como vimos até agora, o medo é uma experiência normal, que pode responder a um perigo real. No entanto, se for um temor por algo inexistente ou imaginário, começa a ser algo negativo. E se ganhar ainda mais intensidade, alterando as suas atitudes, o medo tóxico acaba se transformando em fobia. O medo se diferencia da fobia na intensidade com que a pessoa vivencia e experimenta essas emoções. A fobia é um medo persistente e excessivo, um medo exagerado. E quem padece disso evita ou foge de situações particulares. No futuro, iremos dedicar um programa inteiro para falar das fobias, mas agora que já identificamos os sintomas dos medos tóxicos, quero lhe dar dicas práticas para vencer o medo. Mas antes disso, vamos para um intervalo. Voltamos já! Que tipo de emoção você tem gerado e permitido que entre em sua vida? Da mesma forma que você não deve alimentar o seu corpo com alimentos que causam danos ao seu organismo, evite alimentar as suas emoções com pensamentos e sentimentos tóxicos que podem sabotar o seu destino. No Kit Detox Emocional, em 7 DVDs, você vai encontrar maneiras para ser livre da inveja, ira, baixa autoestima, ofensa, depressão e do medo, tema do programa de hoje. Nele você descobrirá dicas para manter a qualidade do seu coração. Afinal, ele quem determina a qualidade da sua vida. Adquira agora na loja virtual apostolofernando.com.br. Você sabia que os passos que você dá para avançar hoje deixam pegadas a serem seguidas pelas gerações depois de você? Você está caminhando na direção certa. Caminhe nas Bênçãos Geracionais, de Joseph Matera, é um livro poderoso que você deve adquirir na loja virtual apostolofernando.com.br. Nele você encontrará estratégias relacionadas a discipular e treinar tanto os seus filhos biológicos como os filhos espirituais. A guerra espiritual começa no lar, dentro das famílias. Por isso, pense de maneira multigeracional. Editora Sete Montes, empoderando uma geração através da educação. Já estamos de volta com as dicas para romper o círculo do medo tóxico. Você está preparado? Então tome nota. Primeira dica, reconheça que tem medo. Não devemos ter medo do medo. Para vencer o medo, o primeiro passo é aprender a reconhecê-lo, colocá-lo em palavras e falar sobre tudo aquilo que nos desperta temor. Só ao reconhecermos os nossos medos, seremos capazes de superá-los. Segunda dica, confie em si mesmo. Autoconfiança nasce ao avaliar as suas capacidades e suas circunstâncias, ao levar em conta as suas fortalezas e a situação na qual você se move. Seu sentimento de autoconfiança crescerá e isso afetará de maneira proporcional sua conduta e sua forma de enfrentar seus medos. Terceira dica, confronte o medo. Devemos olhar nossos medos de frente e não cobri-los. Se você fugir, eles o acompanharão toda a vida. Enfrente-os. Quando você fizer isso, perceberá que esse gigante não era tão grande, nem tão poderoso como imaginava. Quarta dica, substitua os medos por emoções verdadeiras. Quanto mais você pensar em uma coisa, mais isso fará parte de sua realidade. Por isso, em vez de dizer preciso deixar de pensar nesse medo, substitua-o diretamente por outra emoção positiva. Quinta dica, afirme sua autoestima. Por trás de todo grande medo há um grande temor, e é o temor do abandono. Em todos os medos, no fundo, há sempre o temor de sermos abandonados. O amor é o bem mais querido que todas as pessoas buscam. E você é a primeira pessoa que pode e deve se amar. Por amor a si mesmo,
Livre-se de todas as lembranças tristes. Do mesmo modo que temos medo, podemos deixar de tê-lo. No final do programa, eu vou orar por você. Mas agora não perca o Impact. Olá! Estamos iniciando mais um Impact, um momento que busca inspirar a mulher para ação e transformação. Dedicamos esses últimos programas a uma série de dicas práticas para vivermos uma vida feliz. Falamos sobre ter expectativa, ser otimista e sorrir, sobre relaxar e meditar e sobre elevar a nossa autoestima. Se você praticar esses hábitos da felicidade, você verá como a alegria e realização aumentará em sua vida. Falamos também que a felicidade tem a ver com o que você faz de forma intencional, com as suas atitudes e decisões. Que a felicidade não é uma emoção, é uma decisão. E que a felicidade consiste em 3 fatores: a vida agradável, a vida boa e a vida com sentido. Se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode assistir no nosso canal no YouTube, Fernando Guilhem. No Impact de hoje, eu quero terminar essa série passando uma dica relacionada ao terceiro fator da felicidade, a vida com sentido, ou o que eu chamo a vida de destino. Vamos lá? A quinta dica é: descubra o seu propósito. Fale comigo. Eu decido cumprir a minha missão de vida. Mas agora eu te pergunto, qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, você se dedica a viver esse propósito e você encontra a sua felicidade. No centro do seu código de destino está o propósito para o qual você foi criada. O teu propósito é aquilo que Deus criou para você, é o que traz sentido à sua vida, é o que te dá energia e paz. Você sente que está fazendo exatamente aquilo que deve fazer quando você está totalmente comprometida em cumprir o teu propósito. E isso te traz alegria e plenitude na sua vida. A razão da tua existência é o teu propósito, ou como alguns dizem, a sua missão de vida. Todos nós temos uma missão e a tua tarefa é descobrir e cumprir a sua missão. A sua missão é o fator único que habita dentro de você e está aguardando se manifestar. É triste quando não temos claro a nossa missão, quando nos sentimos um pouco perdidas, mesmo que o resto do mundo pense que sabemos para onde estamos indo. Você pode receber todo o reconhecimento externo, mas se não existe um propósito naquilo que você está fazendo, você se sentirá vazia, porque ainda não encontrou o verdadeiro sentido da sua vida, a sua verdadeira satisfação, aquela que vem pela descoberta do seu propósito. Então, sem pensar nem meditar muito, responda a essa pergunta do profundo do teu coração. Que contribuição positiva você faz na vida de uma pessoa que atravessa o seu caminho? Todas nós estamos aqui por uma razão e fazemos uma contribuição positiva no mundo que sem nós não seria igual. O divertido é que podemos cumprir essa missão com os nossos dons, talentos, habilidades, fortalezas, paixões e experiências particulares. Você é a única pessoa no mundo que pode cumprir com a sua missão específica. Deus te fez para que você inspire e influencie de maneira positiva a vida de muitas mulheres e de outras pessoas. Mas o que impede você de cumprir o seu propósito?
O medo de não fazer o suficiente, o medo de ser rejeitada, o medo do fracasso, o medo do sucesso, a preocupação exagerada, o perfeccionismo, o acreditar que tudo gira em torno e ao nosso redor. Mas fique ligada que ao final desse programa, o apóstolo Fernando irá orar pela sua vida, quebrando todo medo. Outra das razões pelas quais não cumprimos o nosso propósito é que acreditamos na mentira de que os nossos dons são para o nosso próprio benefício. A palavra diz em Coríntios que a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. Os dons têm a capacidade de trazer um benefício, uma utilidade, uma contribuição significativa às pessoas que estão ao nosso redor. Os dons que Deus te deu são para ser útil, para servir e abençoar outras pessoas. Quanto mais você compartilha o seu dom, mais valor ele terá. A combinação dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos financeiros, os seus pontos fortes te ajudarão estrategicamente a descobrir a sua missão. Você é uma mulher talentosa, criativa, cheia de dons e habilidades que se encaixam para assegurar o cumprimento do seu propósito. Aí onde você está, pense comigo, por que você está aqui? O que você mais quer da sua vida? Por que você nasceu na sua família com esses dons, talentos e experiências pessoais? O que você pode fazer ou é capaz de fazer nesse exato momento? Quais das suas atividades te deixam mais energizada? E quais são as atividades que você está envolvida, na qual você observa que as pessoas que estão ao seu redor também se sentem energizadas? O que você faz que leva as outras pessoas a te agradecerem? Como você tem compartilhado de si mesma para ajudar outras pessoas? O seu propósito ou a sua missão de vida é muito específico e é um dever que Deus te encomendou nessa etapa da tua vida. Ei, mulher, cumpra com o teu dever. Cumpra a missão pela qual você foi criada. Se você não fizer isso, a sua vida não terá sentido e você não será feliz. Para finalizar, você deve entender que a felicidade não pode ser o único objetivo da sua existência. A felicidade é a resposta a uma vida bem vivida. Se a felicidade é o único objetivo da sua existência, a tua vida será dominada pelo prazer e não pelo propósito. E essa é a receita para uma vida infeliz. No entanto, se o propósito divino rege as tuas decisões, você será verdadeiramente feliz. Então decida intencionalmente ser feliz. E não se esqueça de curtir as nossas redes sociais e nos enviar uma mensagem com o hashtag DetoxTV ou entrar em contato conosco pelo telefone 98001 3030. Se você tiver alguma necessidade ou quiser ajuda para descobrir a sua missão de vida, entre em contato conosco. Nós faremos o possível para te ajudar. Nos vemos na próxima semana e lembre-se, o que você pensa, você provoca. Para finalizar nosso programa de hoje, eu quero orar por você. Entre em acordo comigo, se conecte comigo nesta hora. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está nos assistindo através da Band e ainda os que irão nos assistir pelas redes sociais. Eu reivindico a tua palavra que diz que o teu perfeito amor expulsa todo medo. E eu digo que o teu amor venha invadir cada um dos lares conectados. E em nome de Jesus eu quebro todo o desígnio do espírito do medo sobre a vida das pessoas conectadas. Em nome de Jesus e decreto liberdade sobre eles. Amém? Engaje-se conosco em nossas redes sociais. Envie-nos uma mensagem utilizando a hashtag DetoxTV. Se você tem algum motivo de oração, entre em contato agora pelo nosso telefone 98001 3030. E se você perdeu algum dos nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube. E lembre-se, a felicidade não é uma emoção, a felicidade é uma decisão. Até o próximo programa.